Você já se sentiu travado? Como se não conseguisse avançar ou tomar decisões importantes? E na verdade, talvez você deve pensar que tem medo do fracasso, né? De fracassar. Mas se eu te falar que provavelmente, ou na verdade, você não tem medo de dar errado. Você tem medo de dar certo. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco como o medo de dar certo pode estar afetando as suas decisões. Inclusive decisões simples, como por exemplo mudar de cidade, mudar de emprego, ou transformar a sua vida por completo. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tudo? Hoje vamos conversar sobre o medo de dar certo. Várias pessoas, muitas pessoas, vivem com essa ideia que tem medo do fracasso, né? Que tem medo do fracasso, que tem medo do fracasso. Mas na verdade, a maioria das vezes a pessoa tem medo de dar certo. Quando você dá certo, a sua vida vai mudar. E essas mudanças podem envolver perdas. Então você e o seu subconsciente sabe disso e é aí que o bloqueio do progresso começa. O seu cérebro, o meu cérebro, o nosso cérebro, ele está programado para nos proteger. E ele trabalha sempre tratando de evitar desconforto com grandes mudanças, mesmo que as mudanças sejam positivas. Até porque o sucesso, ele pede pra gente alguns sacrifícios, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem a meta de fazer meio milhão em um ano. Isso é incrível, né? Então você fala, ok, vou fazer meio milhão em um ano. Então você começa a agir para alcançar essa meta, né? Você começa a tomar as ações necessárias para conseguir alcançar essa meta. Então muitas vezes você vai ter que mudar seu estilo de vida, você vai ter que mudar de local, você vai ter que acordar um pouco mais cedo, acordar. E isso vai levar a um resultado, por exemplo, de você deixar algumas pessoas para trás. Então vamos fazer uma coisa aqui juntos, que eu aprendi com a Ana Decidório. Vamos fazer um exercício prático. Você vai pegar um papel e você vai dobrar ele em dois, assim, ó. E aí ele vai dobrar em dois. Em uma parte você vai escrever tudo aquilo que você quer alcançar, tá? Pra você, bom, você pode colocar um só para você começar a fazer esse exercício e você não tiver tanta informação. Coloca e escreve aí para começar um objetivo que você quer alcançar e do outro lado da folha você vai escrever de uma maneira consciente que isso é o que é o segredo do negócio. Você vai escrever as consequências que vai trazer se você conseguir conquistar esse objetivo, essa meta, tá? Esse exercício é muito importante, pessoal. Porque, na verdade, o nosso subconsciente, ele vai tomando decisões por nós. E por ser subconsciente, a gente não consegue observar, porque o que a gente consegue observar, o que está nos nossos olhos, é a nossa consciência. Então, muitas vezes temos medos. O medo de estar certo, por exemplo, está no nosso subconsciente e a gente não consegue ter acesso a isso. Então, quando você pega o papel e você coloca para escrever, você escreve, você coloca lá, quero isso, e a consequência vai ser isso, você vai conseguir puxar esse medo do subconsciente e você vai trazer para a consciência e você vai enfrentar esse monstro, porque esse monstro, ele age no silencioso e isso pode estar afetando o seu progresso. Então aqui eu vou passar para vocês, eu vou compartilhar com vocês um pouco mais da minha intimidade, que é um exemplo meu pessoal, tá? Sempre quis morar fora do Brasil. Eu sempre quis coisas mais longe, sempre quis coisas mais caras, sempre quis algo no mais alto, sempre foi assim, tá? Então eu queria viver fora do país, queria ter essa experiência. E aí, como consequência, por exemplo, eu sempre quis ter um sobrinho menino. Eu vi duas sobrinhas nascer. Aí eu queria um menino sobrinho. A minha irmã se engravidou. Eu justamente consegui sair do país quando minha irmã estava grávida. Eu não vi meu sobrinho nascer. Ele já cresce e fala. E eu não acompanhei nada disso. As mesmas coisas que eu acompanhei das minhas sobrinhas quando era criança, eu não acompanhei do meu sobrinho. Quando eu vim, eu já não conseguia acompanhar já a adolescência das minhas sobrinhas. O meu pai envelheceu, por exemplo, meu pai envelheceu. Eu me lembro que uma vez eu vi um vídeo que minha irmã me mandou, aí eu vi a cabeça dele branca, eu até me assustei assim, falei, meu Deus. Ali eu vi a linha do tempo passando, sabe? E aí ele não só envelheceu como ele faleceu. E eu acompanhei tudo isso à distância, pessoal. E quando uma pessoa imigra, ela sabe que tudo isso vai acontecer. Se você sentar e fazer esse exercício, você vai descobrir que isso pode acontecer. São possibilidades. Eu sabia que alguém importante poderia falecer e eu não consegui me despedir, eu não consegui ter últimos momentos, sabe? Eu sabia que isso ia acontecer. Então, esse poderia ser um maior medo meu de não fazer eu me mover. E eu acredito que durante muito tempo
eu não me movia justamente por conta desse medo. Mas, por exemplo, do meu pai, né? E quando eu consegui trazer isso pra minha consciência, eu consegui enfrentar esse medo. Eu falei, não, eu tenho que fazer a minha vida, independente de qualquer coisa. Inclusive, o próprio pai foi exemplo. Meu pai, ele é do estado do Ceará e ele foi para São Paulo. E nessa situação, né? Naquela época não era tão fácil viajar e etc. E ele chegou a ter essas perdas à distância, sabe? Então eu falei, isso pode ser que aconteça comigo, né? E mais provável que aconteça, porque eu vou mais longe ainda, vai ser mais difícil chegar, por exemplo, tá aqui para ir pro Brasil, só de voo é 10 horas, né? Escala, mas isso já são mais 14, 15 horas, né? Então eu já sabia que isso poderia acontecer. Então quando eu puxei no meu subconsciente, eu encarei isso. E falei, cara, eu tenho que viver os meus sonhos. Porque senão quem vai estar morto em vida sou eu. Eu tenho que... Não faz sentido a vida, a missão, se você não se arriscar, se você não tentar sentir o que matar suas curiosidades, se superar, aprender coisas novas, se conectar. Eu precisei disso, eu encarei e trouxe. Tanto é que quando eu cheguei aqui, sempre quando meu pai ficava doente, eu ficava meio em alerta, mas eu já estava consciente que eu ia viver tudo isso à distância, sabe? A minha sobrinha foi atropelada, eu estava aqui. Eu estava em Miami, eu acho. Tava em Miami, passei a minha... Então, assim, são coisas que você não tá perto. Então, assim, são coisas que eu já sabia que poderia acontecer. Tanto é que quando meu pai faleceu, muitas pessoas até ele... Isso até virou um vídeo, né? Eu compartilhei aqui com vocês sobre a minha experiência na perda do meu pai. E aí eu fiz um vídeo sobre finanças no luto, né? E que muitas pessoas até chegaram a ver que meu comportamento foi muito frio. Mas não foi que foi muito frio. É que eu já sabia que esse acontecido era um medo meu, um monstro subconsciente que eu trouxe para minha consciência e que eu já estava me preparando para qualquer coisa. Então eu não me assustou, sabe? Então, assim, faz esse exercício. Esse exercício é muito poderoso. E outra coisa que temem as pessoas a dar certo é o julgamento das pessoas, né, gente? Eu sofro julgamento até hoje. Dizem que eu esqueci a minha origem. Dizem que eu não respondo as mensagens como eles acham que deveria ser, assim, talvez muito rápido. Eu demoro pelo menos uns 3, 4 dias para responder uma mensagem do WhatsApp. Alguns conseguem interpretar como metido, mas a verdade é que quando você escolhe crescer ou superar ou, não sei, viver uma outra face, pouquíssimas pessoas vão conseguir te compreender. Vou até usar aqui uma ilustração que como é importante você deixar algumas coisas para trás para você poder alcançar esse certo, né? Para você dar certo, é preciso você muitas vezes adotar e adquirir um novo ambiente. A Ana Decidória até comentou assim: pergunta para as 3 pessoas que estão próximo de você, amigo e familiar, que você vai fazer 1 milhão em um ano. Quantas dessas 3 pessoas realmente vão acreditar nesse seu potencial de conseguir fazer esse 1 milhão em um ano? Pouquíssimas pessoas, ou talvez as 3 pessoas próximas de vocês não vão conseguir acreditar que você vai ter essa capacidade de fazer 1 milhão em um ano. E não é maldade delas, sabe? São pessoas que, inclusive, te viu chorar porque foi abandonado. Foi pessoas que trocou suas fraldas. Talvez uma pessoa que sabe que você tem medo de barato. Como que aquela pessoa vai... Eu me lembro que a minha madrasta, ela falou que queria dirigir. O meu próprio pai, ele falava, ela não sabe nem andar de bicicleta. Você entende? Então, assim, se não fosse ela realmente assim, se envolver com a irmã dela, que era motorista, ela não ia se transformar na pessoa que ela é, para ela poder se transformar nessa motorista que ela é hoje. E, gente, hoje ela é uma das maiores. Ela é muito uma motorista, assim, que inspira, assim, quando você vê ela com óculos, assim, eu me lembro a primeira vez que eu vi ela dirigindo, que ela falou, tia, eu tô indo aí buscar a sua irmã, a Carol, que é minha irmãzinha, né? E aí eu falava, tá bom, tô aqui te esperando. Aí eu tava lá com a minha irmãzinha, aí chegou a minha madrasta de carro com aquele óculos, assim. E te juro que aquela cena ficou na minha cabeça. Eu falei, eu quero um Peugeot. Porque ela dirigia um Peugeot. Falei, caraca, ela me surpreendeu. Então, assim, somos pessoas capazes de alcançar muitas coisas, pessoal.
Só que muitas vezes o ambiente que está à nossa volta não nos ajuda, as próprias pessoas não nos ajudam. E eu não vou julgar essas pessoas, volto a dizer. Muitas vezes essa pessoa da sua família que não vai acreditar em você é porque sabe que você tem medo de barata, é que sabe que você chorou muito quando você foi traído, que conheceu suas debilidades. Então vai ser muito difícil essa pessoa acreditar que você vai ser um patrão, que você vai ser um dono de alguma coisa, que você vai ganhar 1 milhão. Você entende? Então é necessário muitas vezes você não abandonar as pessoas, mas deixar de lado um pouco e você se focar nesse novo ambiente para você se transformar na pessoa que você quer ser. Então você trazer tudo isso para sua consciência, você consegue ter muito claro, sabe? E enfrentar essas coisas de uma maneira até mais saudável e sem culpa e sem medo de julgamento. Por isso é fundamental você se aproximar de pessoas que já alcançou aquilo que você quer. Vou dar um exemplo aqui, a minha cunhada, tá no YouTube, ela tá fazendo esse projeto junto comigo de fazer vídeo todo dia. É o projeto de 30 vídeos em 30 dias. E ela, antes de entrar nesse projeto, ela já estava tentando no YouTube, eu também, fazendo vídeos aleatórios, às vezes 2 na semana, às vezes ficava 1 mês sem subir vídeo. E aí ela fez vários vídeos trabalhando, a mãe dela trabalha com ela faz eventos. E aí a mãe dela nunca viu um vídeo dela. A mãe dela só viu um vídeo que ela fez porque a mãe dela estava no vídeo. E aí ela só entrou para ver a parte dela. E aí depois saiu criticando, falando, você fala muito e por isso as pessoas não te ouvem. Sendo que eu falei, como que ela fala uma coisa dessa pra filha dela? Sendo que ela é uma pessoa que consome, inclusive, vídeos longos. E a minha cunhada falou, mãe, existe público pra tudo. Os meus vídeos são longos porque eu sou profunda, inclusive eu falo de relacionamentos. E eu só tenho que ser constante que eu vou encontrar o meu público. Existe público pra tudo, existe consumidor pra tudo. Só que ontem eu tava falando com ela e eu vi ela muito bloqueada. Porque bloqueou ela. Ela falou que ela ficou 2 dias pra editar um vídeo de 40 minutos. E ela tava editando pra ficar pequeno. Eu falei, não edita pra ficar pequeno, porque você tá cortando a sua essência, você fala muito. E existe público que consome isso, então edita vídeo pra ficar bom, não edita vídeo pra ficar pequeno. Ela tava editando pra ficar pequeno porque ela considerou o que a mãe dela falou, só que a mãe dela não tem autoridade pra falar de YouTube, meu pessoal. A mãe dela, por exemplo, cozinha. Eu sei que a mãe dela cozinha muito bem, ela é autoridade de falar de comida. A mãe dela, por exemplo, trabalha muito tempo com eventos, então a mãe dela é autoridade para falar de eventos, não do YouTube. Ela pode, inclusive, falar sobre consumo de YouTube, porque ela consome, mas não de estar aqui do outro lado da câmera. Não. Sabe? Então se aproxima de pessoas corretas, que já alcançou aquilo, ou que está fazendo o mesmo que você. Eu e ela estamos fazendo esse projeto junto, do que a gente chama de checkmate inspirado na Anitta, né? Fazendo esse 30 vídeos todo dia. Então, nenhuma mudança vem sem preço, né? E cada escolha, ela vem com uma consequência. O medo de estar certo é o seu subconsciente te mandando um alerta das perdas que você vai sofrer. Por isso é importante você fazer esse exercício que eu te falei, para você poder ter clareza o que você quer e conseguir ser responsável pelas consequências das suas escolhas. Então o medo está ligado muito sobre as perdas que você vai sofrer no meio do caminho. Então a única maneira de você lidar com isso é você trazer esse medo, essas consequências para sua consciência, encarar ele, sabe? E aceitar o sacrifício que o sucesso vai te pedir. Então lembre-se que o medo de dar certo, pessoal, é real. Porque quando a gente fala, você tem medo de dar certo. Eu medo, é justamente porque está no subconsciente e você não sabe disso. Então, saiba que o medo de dar certo, ele é real. Mas isso não significa que isso vai te parar. Só aceita as perdas que você vai ter e honra o que você é e siga em frente. Você não precisa explicar as suas escolhas para ninguém. O sucesso, por exemplo, é uma escolha e ele sempre vai vir com preço. E não existe mudança com 100% de ganho. E agora, eu contando toda essa situação para vocês, vocês conseguiram trazer alguma memória e vocês conseguiram ter esse insight que eu já tive o medo de estar certo. Você já reconheceu que teve medo de estar certo? Comenta aqui o que foi que te paralisou. Você vai fazer o exercício? Você já fez o exercício? Fala aqui a sua experiência, eu quero saber. Você tem aquele amigo que você sente que tem muito medo e ele não sabe de onde que vem aquele medo? Manda esse vídeo para ele e fala para ele fazer exatamente o que você fez aqui, porque você se inscreveu, né? E deu like e comentou.